Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simplificando Engenharia. Ainda no tema de programação em C++, a gente vai estar hoje falando sobre as variáveis, né? Começando nosso programa, a gente já tem a inclusão da nossa biblioteca padrão para rodar o C++, o include IOStream, essa é a nossa biblioteca aqui. E a segunda biblioteca que a gente vai estar usando é a Locale. O que ela faz? Ela permite que a gente rode essa funçãozinha aqui. E essa funçãozinha, o que ela faz? Ela permite que a gente use acentos e outros tipos de letras que não existem na língua inglesa, como C cedilha, por exemplo, a serem impressos no terminal quando a gente roda o programa. Porque senão eles iriam C cedilha, o acento agudo, o circunflexo, iam aparecer como códigos. E aqui, por último, a última declaração que a gente tem antes de entrar nas variáveis é o using namespace std para economizar no código. Caso a gente não usasse o using namespace std, que é o using namespace standard, a gente teria que toda vez que puxar alguma coisa da biblioteca do IOStream, a gente teria que digitar std::cout, assim como std::cin, std::cin, ou até mesmo aqui na declaração, por exemplo, da variável string, teria que ter o std::string. Então, isso é para mostrar para o sistema que a gente já está usando esse tipo de, traduzindo de forma literal, esse nome de espaço. Então a gente já está usando o espaço standard, ou espaço padrão. E bom, vamos lá para as nossas variáveis. Quais são os tipos dela primeiro? A gente tem a variável string, que vai retornar qualquer valor de menos infinito até mais infinito. Ela não retorna nenhum valor decimal, mas é qualquer número, basicamente. Para valores decimais, a gente tem aqui duas variáveis que fazem isso, o float e o double. Qual que é a diferença entre os dois? É que o double ele vai retornar mais casas depois da vírgula. Depende muito do projeto ou do que a programação vai pedir, mas ele é bem mais preciso nessa questão de números do que o float. Mas os dois representam os decimais de menos infinito até mais infinito. Aí a gente tem os nossos que representam as variáveis de letras, né? Então a gente tem aqui primeiro o string. O string é o quê? É um texto. Então se eu, por exemplo, eu posso colocar aqui, eu gosto de ir à praia. Toda essa frase está salva dentro da variável aluno, certo? E aqui embaixo a gente tem o char. O char ele salva apenas uma letra. Então, por exemplo, char nota, a gente pode salvar na variável nota o caractere A. Lembrando que é importante dizer o A maiúsculo é diferente do A minúsculo, ok? Então você pode declarar ou A minúsculo ou A maiúsculo e eles vão ser diferentes. Eles vão ter um código hexadecimal diferente. Então é importante prestar atenção nisso. Bom, deixa eu apagar aqui. Coisas importantes quando se for declarar uma variável. Não se pode declarar uma variável assim, aluno nome. Tá vendo que tem esse espaço aqui? Esse espaço aqui, ó, se a gente tenta rodar o nosso programa, ele não roda porque ele está esperando alguma coisa nesse espaço, tipo uma declaração da própria string. Mas, caso a gente queira declarar os dois como string, em vez da gente pular para a próxima linha e escrever string nome, e colocar, lembrando, colocar aqui ponto e vírgula, a gente pode simplesmente apagar isso aqui, ficar na mesma linha e incluir uma vírgula. Quando você inclui a vírgula, ele permite que você execute o programa declarando tanto aluno como nome como uma string, certo? Outra coisa importante, variáveis não aceitam acentos e muito menos o C cedilha. Então você pode ver aqui o nosso double presença. Veja a diferença do float para o nosso double. Esse C cedilha aqui impede que essa variável seja considerada uma variável pelo sistema, porque ele não reconhece da mesma maneira as outras letras com esse C cedilha. Ele traduz esse C cedilha para um código em vez de uma letra. Se a gente tenta rodar ou construir, ele vai reclamar que não existe, não tem como você declarar com um C cedilha. Por isso que a gente declara assim. Importante destacar que toda vez que você for declarar uma variável, tente sempre colocar o que você quer naquela variável. Nunca nada muito resumido, algo desse tipo.
AN. Você não consegue reconhecer o que está nessa variável. Sempre tente, de forma resumida, é lógico, escrever o que aquela variável representa. Nesse caso aqui, aluno nome, eu estou pedindo o nome do aluno, assim como aqui em cima na minha int é aluno ID. Se for escrever algo composto como essas duas variáveis, tente deixar a primeira com a letra pequena e os próximos nomes da variável com a primeira letra maiúscula. Então, por exemplo, aluno, nome, eu posso escrever completo. Veja que eu escrevi o completo com a letra maiúscula justamente para diferenciar e não ficar algo desse tipo aqui. Ó. Fica muito mais complicado de fazer a leitura. Então, sempre colocar tudo junto, sem acento, sem ser cedilha e colocando as próximas palavras depois da primeira com a letra maiúscula no começo. Vamos lá. A gente tem um programinha simples aqui com o nosso intmain, que é a função principal. O setlocale é aquele comando que eu falei, que vai fazer o sistema vai reconhecer que o nosso teclado é português. Caso o seu sistema já esteja em português do computador, você não precisa colocar nada aqui. Mas, caso dê algum problema com acento ou algo do tipo, você pode fazer a inclusão aqui do português, ok? Eu vou apagar, o meu está tudo certo. Vamos lá, a gente tem um cout aqui, a gente está imprimindo na tela, insira o ID do aluno, para o usuário escrever, obviamente, o ID do aluno. E aqui a gente pede para ele escrever aluno ID. Esse CIN é o input, tá vendo aqui, ó? A gente tem o output e a gente tem input, ou seja, a saída e a entrada. Nesse aqui a gente está fazendo a saída desse texto aqui e pulando uma linha depois, ok? Mas esse endl aqui é para endline, para acabar a linha, ou seja, ele vai para baixo. E aqui a gente está pedindo o ID do aluno. A gente pode até remover o endl, ele não é extremamente necessário. É muito gosto, mas no geral você pode escrever tanto com ou sem o endl. Bom, o que a gente está pedindo aqui depois? Insira o nome do aluno. Essa funçãozinha aqui, ela é muito importante quando você pede para o usuário escrever coisas compostas. Então, por exemplo, nomes são coisas, é um exemplo de algo composto. Então, esse sem ignore, o que ele faz? Toda vez que você aperta Enter para entrar com o valor da variável, se você tiver um espaço, ele registra tudo depois do espaço para a próxima variável. Então, por exemplo, se eu escrevesse Renato Aragão sem esse sem ignore, o Renato ia vir para o aluno nome e o Aragão ia para a presença. E aí o programa não conseguiria entender porque presença é um valor, é um número, é float. Se eu entro com Aragão, que é um string, ele não vai entender o que eu escrevi. Então, esse programinha aqui é para ignorar o enter, que quando você aperta para registrar, e o espaço. Não, apenas o enter. O getLine serve para você ignorar o espaço. Então, eu pego a linha inteira com a entrada da variável aluno nome. Lembrando que é importante entender que no sistema, quando for fazer a entrada de dados, o acento também ele não é reconhecido. Então, se a pessoa tiver um tio aqui, é melhor escrever sem. E aí a gente tem o próximo, que ele insere a presença apenas, ele pede a presença em porcentagem, vamos supor que ele participou de 97% das aulas, e a nota do aluno, como a gente está usando o char, a gente vai usar o sistema de F, B, A e MB, por exemplo, que é muito bom. Então, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente executa esse comandinho aqui, ó, systemcls. O que ele faz? Ele limpa a tela. Lembra que apareceu aqui? Insira o ID do aluno, a gente inseriu, aí ele foi para o próximo. Por quê? Porque eu usei esse comandinho aqui. O CLS é uma sigla para Clear Screen, ou seja, limpar a tela. Então a gente roda ele limpa a tela e ele vai imprimir os próximos. O que a gente está imprimindo aqui? O ID em texto, lembrando que ó, o texto, toda vez que for escrever texto, entre aspas, tá? Mesma coisa na declaração aqui da string, entre aspas. A gente abre de novo menor que e a gente põe aluno ID, que é a nossa variável. Então a gente pode pôr a variável direto sem aspas, tá? Porque se você pôr aspas, ele vai imprimir literalmente aluno ID.
Quando você tira aspas, ele imprime aluno ID, no caso, o valor que o aluno ID assumiu. A mesma coisa aqui para o nome. Aluno nome, em vez de imprimir aluno nome, ele vai imprimir o nome que a gente deu para ele, Renato Aragão. Presença, mesma coisa. E eu coloquei aqui uma porcentagem depois. E a nota é a mesma coisa. A gente tem que lembrar que o char, ele é apenas um caractere, tá, gente? O que é esse /n aqui? Esse /n é a mesma coisa que o int_l, só que você escreve ele entre aspas e ele vai pular a linha para você. Caso a gente queira uma nota MB, a gente pode mudar o tipo da variável nota de char para string. E é isso, gente. Agradeço pela atenção de vocês. Fiquem ligados para mais vídeos no canal. Lembre de seguir a gente nas redes sociais como o Instagram e aqui no YouTube mesmo. Lembre de compartilhar com aquele amigo, amiga, familiar que está tendo uma dificuldade de entender alguma coisa de programação. E se inscrevam. Bom dia, boa tarde e boa noite. Vejo vocês na próxima. Tchau.